Também agradeço o seu convite, Alexandre. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, acima de tudo, pela sugestão deste tema, que acho que é de facto muito importante e nos deixa aqui um bocadinho alerta nesta altura. Começava por lhe perguntar quais são os principais riscos que o calor extremo pode representar para a saúde do ser humano e aqui, então, nomeadamente nos idosos, vamos nos focar nos idosos. Sim, de facto, temos ter noção do impacto que o calor extremo tem nesta população. Os extremos etários são as franjas da população mais vulneráveis, tanto as crianças como os idosos também. Aqui, em particular, nos idosos, e tendo em conta que temos um grande número de idosos em Portugal, e penso que vamos falar sobre isso mais à frente, torna-se um grupo de risco quando estão expostos ao calor excessivo, nomeadamente num contexto em que cada vez temos mais fenómenos de alterações climáticas e de ondas de calor. E aqui torna-se importante precaver o impacto do excesso de calor. Eu diria que o excesso de calor, estes fenómenos têm não só os efeitos de calor diretamente, mas também a exposição, por exemplo, a poeiras, a fumos de incêndios, que também são mais frequentes nesta altura do ano, mesmo um risco maior de intoxicações alimentares, quando há alguma falta de cuidado nos bens alimentares. Todas estas 3, 4 vertentes são importantes. No que concerne aos efeitos do calor, o principal, e que penso que toda a gente se irá recordar facilmente, é o impacto na desidratação. Claro. A desidratação é o principal fenómeno que pode levar à descompensação numa pessoa idosa. Sobretudo naqueles idosos de maior risco. Quais é que serão? As pessoas mais acamadas, mais dependentes, com problemas neurológicos, sequelas de AVCs, com síndrome demenciais, que têm mais incapacidade de se expressar e que podem não dar a entender que estão com dificuldades, podem até nem expressar que têm vontade de beber água, não é? São grupos vulneráveis, estas pessoas com estes problemas, bem como pessoas com outras doenças cardiovasculares, respiratórias, como a diabetes, que inclusive têm menos sensibilidade para a questão da hidratação. Devem estar mais atentos. E os idosos, como todos sabemos, até das nossas experiências pessoais, com frequência não manifestam que têm sede. Mesmo nós, no nosso dia-a-dia, quase esquecemos de beber água. Os idosos ainda mais, são um grupo que muitas vezes expressa situações como a água é ferrugem, não apetece beber. É muito popular essa expressão. Então nós temos de ter alguns truques para promover a hidratação, porque este é o principal fator que desencadeia os problemas de doença ou distúrbios na saúde das pessoas associadas ao calor. Claro. E há alguns sinais que podem indicar também que estão desidratados? Sim, sim. Há, sem dúvida, sinais que devemos estar atentos neste grupo mais vulnerável. Primeiro, o aumento da necessidade da sede. Significa que há algum grau de desidratação, vontade de beber mais. Claro. Depois, sinais físicos, como, por exemplo, as mucosas secas, a língua seca, os lábios secos, a pele seca, pode ser indicativo de que há uma diminuição da hidratação. Outra situação, até em pessoas mais acamadas, em que há mais cuidados e atenção, é a diminuição do débito urinário, das micções urinárias. Isso nota-se, por exemplo, em pessoas que usam fralda, em que os cuidadores ou as pessoas da família reparam que está a urinar menos para a fralda. Ou um aumento da obstipação, da prisão de ventre. Uma diminuição desse hábito regular pode significar um aumento da desidratação e da secura, digamos, interna, por assim dizer. Tonturas, náuseas em casos mais extremos, se a situação se mantiver um abaixamento da pressão arterial, que por vezes há uma certa vigilância e mede-se as pressões arteriais em casa e repara-se que está mais baixo que o habitual, ou um pulso rápido, fácil de perceber, uma taquicardia, um aumento da respiração, uma respiração mais ofegante, já podem ser indícios de maior gravidade. Com o efeito da desidratação, sendo que nós sabemos que 60% do nosso corpo é feito de água, portanto um pequeno desequilíbrio, mais de uma perda de 1% desse volume de água pode já levar à desidratação, que nós classificamos como ligeira, moderada a grave.
Claro. E devemos evitar essa progressão, devemos estar atentos a estes sinais e sintomas. E isso é um golpe de calor? Já são os sinais de um golpe de calor? O que é que isto significa? Não necessariamente. Nós aí temos ter noção de duas situações. Uma é a exposição a um calor aumentado, que pode levar à exaustão por calor. Portanto, uma maior fragilidade, uma maior sonolência. O golpe de calor é um extremo desta situação. É uma situação de maior gravidade que leva à exaustão, mas começa a ter sinais o doente, o paciente idoso começa a perder a consciência, alterações de comportamento, pode ter alucinações. Pois. Em casos extremos, perder mesmo a consciência e entrar em coma. Antes disso, há outros fenómenos que acontecem, não só um pulso rápido, com uma pele muito seca, avermelhada, muito quente, e em que a temperatura não baixa, se mantém sempre em subida. E rapidamente, em 10, 15 minutos, a temperatura, num golpe de calor, pode chegar perto dos 40 graus. Isto pode levar a, como é lógico entender, se a nossa temperatura ultrapassa a nossa capacidade de regulação, a nossa termorregulação, vários órgãos podem entrar em disfunção, aquilo que nós dizemos disfunção multiorgânica. Nestes casos, o que se aconselha é, primeiro, a detecção destes sinais e sintomas e um alerta. Isto não é uma situação que se deve ligar para a linha Saúde 24, mas num golpe de calor deve-se contactar mesmo o INEM, ligar para o 112, porque deve ser rapidamente atendido e tomadas medidas. Entretanto, as pessoas podem ter algumas medidas para prevenir os golpes de calor, ou mesmo nessa situação, como colocar a pessoa num ambiente sombrio, tentar dar água, reforçar a água, usar até compressas frias ou toalhas de refrigeração, que são capazes de baixar a temperatura até 20 graus abaixo da temperatura ambiente, sacos de gelo, dar um banho mais frio, no sentido de baixar a temperatura corporal enquanto não chega a ajuda. Um pormenor importante é que, se houver alterações de consciência, não devemos arriscar-nos a dar água, porque pode-se engasgar, não é? Um instinto inicial será dar água. Exatamente, como a Alexandra diz, obviamente a pessoa corre o risco de se engasgar e até sufocar nesse momento, levando, obviamente, ao risco de falência respiratória e dificuldade respiratória. Mas, portanto, não queremos que as pessoas cheguem a esta fase da situação do golpe de calor. Queremos prevenir a desidratação. Como é que podemos fazer, além da pessoa ir beber água, bebendo água ao longo do dia? Exatamente, não é? É uma excelente pergunta e quem cuida de idosos sabe perfeitamente das dificuldades que existem nesse momento. Ainda hoje me ligou a filha de um paciente meu idoso que está acamado e dizia: doutor, é muito difícil dar-lhe água porque ele muitas vezes não quer, não lhe apetece. Então nós temos que adaptar as nossas atitudes também à própria pessoa, perceber os seus gostos. Há pequenos truques, como primeiro tentar dar água, segundo, se a pessoa tem alguma dificuldade, há truques como aromatizar a água. Nós podemos dar sabor à água com peças de fruta, com uma lima, um limão, uma laranja, um morango, que pode dar mais sabor à água. E isso pode ser o suficiente para ultrapassar algumas questões. Depois, a hidratação não se faz só com água. Uma dieta equilibrada aqui será muito importante, nomeadamente recorrer a frutos e vegetais na alimentação que sejam muito ricos em água. E posso dar alguns exemplos sobre isso. Por exemplo, a meloa, a melancia, o melão, o ananás, o abacaxi, o pêssego, as peras, são frutas que têm mais de 90% de água. Portanto, kiwis também. Aumentando a ingestão dessas frutas, nós já estamos a dar uma boa quantidade de água. Quanto aos vegetais, na dieta também salientar vegetais que tenham também mais aporte de água. Saladas com alface tipo iceberg, as courgettes, os pepinos, são vegetais que eles próprios levam 90% de água, para além das vitaminas, para além de outros nutrientes com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, que no fundo, com esse tipo de dieta, nós estamos a potenciar o sistema imunológico dos doentes e a melhorar a sua nutrição e a saúde geral. Claro. E deve-se evitar também os refrigerantes, por exemplo, por dar uma falsa sensação de hidratação? Sim, é uma pergunta comum. Os refrigerantes dão uma falsa sensação de hidratação, como é sabido, são mais ricos em açúcar, o que aumenta o risco de consumo energético, o risco de desidratação, cria um ciclo vicioso em que se vai beber sempre mais para colmatar a sede que o refrigerante origina.
Assim como evitar os refrigerantes é fundamental, as bebidas açucaradas é fundamental também evitar, porque aumenta o risco de desidratação, e também limitar, de certa forma, as bebidas ricas em cafeína. Claro. Pelo consumo energético também estimulam. E nestes dias, temperaturas altas, os idosos devem ficar mais resguardados também, Sr. Doutor? Não estar tanto expostos ao sol, ficar mais à sombra, sim, mais por casa, se a casa for mais fresca. Evidentemente, sendo pessoas mais vulneráveis, mais sensíveis às variações térmicas do meio ambiente, nós devemos ter cuidado de os proteger, nomeadamente nas alturas de dia. Temos todos essa noção, entre as 11 às 5 da tarde, que claro, é a maior incidência solar, maior índice de radiação ultravioleta. Devemos proteger os idosos dessa exposição. Portanto, expô-los mais ao sol matinal e vespertino, não é? Do fim da tarde. Depois de ter algumas medidas, como talvez estar em locais mais sombrios, mais arejados, mais climatizados, se for em casa até com o ar-condicionado ligado, ou uso de ventoinhas, até por vezes, como nos doentes acamados, ventoinhas portáteis de baixo custo que se compra em qualquer loja de conveniência, dá uma sensação de frescura e de relaxamento e de conforto, que é o que nós também pretendemos. E também ter atenção a, por exemplo, fechar coisas simples como fechar as persianas, os stores, os blackouts, para impedir em situações da casa, em áreas da casa onde haja mais exposição ao sol, por forma a que a casa não aqueça tanto. E nós temos que em Portugal temos alguns problemas quanto à estrutura das casas relativamente aos fenómenos climáticos. Outras situações, por exemplo, evitar atividades físicas ao ar livre, que muitas vezes as pessoas de idade gostam de andar no campo, ou na sua horta, ou mesmo sair à rua, é de evitar as áreas durante esse período, de maior exposição ao sol, e, portanto, privilegiar a atividade física ao fim da manhã ou ao fim da tarde, ao início da manhã, e ao fim da tarde. Mas, apesar de tudo, não impedir as pessoas de fazer algum exercício. Atividades ligeiras são sempre possíveis nessas alturas, desde que se hidratem bem também, que tenham esse cuidado de ter sempre uma garrafa de água ao pé de si e, naturalmente, promover alguma atividade física como hidroginástica ou natação, são sempre úteis naquelas pessoas que o podem fazer e que estão em condições de o fazer, porque o exercício também, em geral, faz bem à saúde. Há outros pormenores, nomeadamente o vestuário, ou nas pessoas acamadas, por exemplo, que se está muito calor, obviamente devemos destapar a cama, puxar os lençóis para trás, ter a pessoa com menos roupa, aliviar a pessoa de roupa que impede o organismo de evaporação da temperatura, do calor, digamos, corporal e de se ajustar à temperatura ambiente. Muitas vezes há esse esquecimento, porque pensa-se que a pessoa tem muito frio, coitado, está muito frágil, vamos lá tapá-lo. E nessas alturas, no maior calor, devemos fazer o contrário. Não há problema nenhum. Aliás, nós fazemos isso às crianças quando estão em estados febris ou em estados de maior calor. Por outro lado, mesmo no tipo de vestuário importante, nas alturas de exposição ao calor ou a ondas de calor, usar um vestuário de cor branca, como o seu. Que não é o caso aqui, não está calor, nem lá fora. Mas de cores mais claras, no fundo, evitar cores escuras, que toda a gente sabe que absorve mais a radiação ultravioleta e impede a nossa evaporação corporal. Claro. E vestuário mais até à base de algodão e roupas largas, que permitam uma maior frescura corporal. Claro. Movimentação. Muitos idosos estão polimedicados. Há algum cuidado extra também nesta altura de calor extremo ou alguma relação entre a toma de tanta medicação e o calor? Sim. Obviamente que não vou abordar o tema da polimedicação, porque isso daria outro programa. Mas, sem dúvida, que devemos ter algumas preocupações, nomeadamente nestas alturas de maior calor, com alguma vigilância. Eu talvez pense mais em medicamentos para as tensões ou medicamentos diuréticos. É claro, porquê? Porque se tiver muito calor, o idoso está a tomar medicamentos que baixam a sua pressão arterial. Se não houver o cuidado de o hidratar e de o arrefecer bem, estes medicamentos poderão ter mais efeito e criarmos situações de tensões arteriais mais baixas e com isso provocar alguma disfunção. Evidentemente que
esta gestão deve ser sempre conversada com aconselhamento médico. As pessoas devem falar com o seu médico e não alterar a medicação por sua iniciativa. Devem sempre obter um conselho médico nas pessoas que estão polimedicadas. Os medicamentos estão lá com alguma finalidade. Não devemos ter atitudes sobre os medicamentos sem falar com o seu médico. É claro que as pessoas que tomam diuréticos poderão estar em maior risco de desidratação, mas eu não sendo médico, não poderei tirar um diurético que pode estar a fazer falta por alguns motivos. Sim. Mas pode ser necessário falar com o seu médico e ele até pode aconselhar, reforça a água, não é? Não vamos já tirar isto. Ou vamos reduzir para metade este comprimido ou aquele. Portanto, isto obriga a um grande sentido de médico nessa avaliação e que eu aconselho vivamente as pessoas a conversarem com o seu médico assistente. Sem dúvida alguma. Sr. Doutor, e todas estas dicas são muito importantes porque o que nos dizem os estudos, que existe uma correlação significativa entre o excesso de calor e as admissões hospitalares. Temos aqui um suporte que nos vai ajudar à medida que vamos então analisando aqui alguns valores que estão por trás precisamente deste nosso conteúdo. Qual é o impacto então do calor excessivo nas admissões hospitalares e muitas vezes na mortalidade? Não é? Na mortalidade, sim. Em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção realmente para estes estudos em que demonstraram nas últimas décadas, esta é uma correlação que não é muitas vezes fácil de se admitir, porque há, digamos, não vai nos diagnósticos o excesso de calor como a causa do óbito, normalmente, irá outras causas. Mas os estudos que têm sido feitos, este foi um estudo pioneiro norte-americano, entre 92 e 2006, conseguiu demonstrar que, perante um excesso de calor, houve um aumento de admissões hospitalares, internamentos, nomeadamente nos idosos e, sobretudo, naqueles com problemas renais e respiratórios, como se pode ver na apresentação. E nós sabemos, por outro lado, falando das alterações climáticas, que nas últimas décadas tem havido um aumento da temperatura global em relação com o efeito de estufa, dos gases de estufa da atividade humana, e nós temos tido, os últimos anos, 8 anos, foram dos mais quentes no nosso planeta. Em 2003, inclusive, foi um ano de alguma gravidade em que na Europa morreram mais de 70 mil pessoas em relação com o excesso de calor. Isso alertou muitas autoridades para a adoção de planos preventivos, incluindo em Portugal e também com origem na Europa. Posso lhe dizer que em 2022 os estudos estimam um aumento de mais de 60 mil mortos na Europa e em Portugal mais de 2 mil em relação com o aumento da temperatura. Portanto, os estudos demonstram uma correlação entre o aumento da taxa de mortalidade e, sem dúvida, o aumento da temperatura. Tal como estamos então a ver, países europeus com mais altas taxas de mortalidade por calor, Itália, Grécia, Espanha, Portugal, 61.672 mortes associadas ao calor na Europa. Isto diz respeito então ao verão de 2022. O próximo slide mostra-nos então a taxa de mortalidade por calor de maio a setembro de 2022. Sim, aqui, o número de mortes por milhão de habitantes. Por milhão de habitantes. E o que é que este slide discrimina? São estimativas baseadas em modelos, mas o que nós observamos é que há um aumento da mortalidade à medida que aumenta a idade e, portanto, vemos ali nas colunas da direita uma mortalidade superior nos idosos, a partir dos 65 anos e mais ainda a partir dos 80 anos. Reparamos ali cerca de 2 mil pessoas por milhão de habitantes em Portugal, em comparação com a média europeia de 1.684. E quando distinguimos entre sexos, o que é que nós verificamos? Que as mulheres são mais afetadas do que os homens relativamente ao calor, com maior risco de mortalidade. Estão mais expostas ao calor, normalmente? Há alguma explicação? Ainda não se encontra uma explicação rigorosa sobre isso. Pensa-se que poderá ter a ver não só com essa exposição, mas com algumas particularidades fisiológicas. Claro. No próximo slide vemos então a mortalidade também relacionada com o calor e é notória ali uma mancha vermelha realmente. Sim, em determinadas zonas, não é? Como a Alexandra reparou, nestes mapas e à esquerda referimos-nos
há mortalidade em pessoas com mais de 80 anos do sexo feminino, à direita são as pessoas com mais de 80 anos do sexo masculino. O que observamos é esta mancha alaranjada e vermelha que inclui a Península Ibérica, a zona da Itália, da Grécia, do Chipre. Portanto, toda a bacia do Mediterrâneo é considerada hoje em dia uma zona de risco relativamente às alterações climáticas e aos fenómenos das ondas de calor. E o que nós observamos, aquelas cores, referem-se a ordens de valores de mortalidade acima dos 3.000 e dos 4.000 por 1 milhão de habitantes nesta zona geográfica da Europa. Isto quer dizer o quê? Que nós, em Portugal, como se pode ver, estamos localizados numa zona de maior risco. Isto chama-nos a atenção para os cuidados que temos que ter, porque está estabelecida esta relação entre a mortalidade e o excesso de calor. Portanto, prevenir, ter medidas que apoiem os nossos idosos, que lhes deem conforto e segurança e que não os deixem levar a disfunções associadas à desidratação são fundamentais. Até porque o tempo está mesmo imprevisível e nunca sabemos quando vamos estar perante assim uma vaga de calor. Vamos terminar então com um gráfico também relacionado com o aumento da temperatura e mortalidade na Europa, que vai agora preencher o nosso ecrã. Exatamente. Estes dois gráficos facilmente se observa pela tendência destas linhas. À esquerda é uma correlação significativa entre o aumento da temperatura no verão e a temperatura de longo termo, sobretudo a partir do ano de 2010 vemos aquela inclinação muito forte que demonstra como as temperaturas têm vindo a aumentar. O mês, por exemplo, de julho de 2023 foi o segundo mês mais quente que há registro. À direita vemos uma correlação entre o aumento da temperatura nos meses de verão e a mortalidade, como se pode ver. E ali chama-se a atenção para aquela bolinha vermelha no canto superior direito, que é o tal ano 2022, em que de facto houve uma mortalidade na Europa acima dos 60.000. Vai ficar para a história. Muito bem. Sr. Doutor, agradeço imenso a sua presença e esta sugestão de tema deixa-nos aqui em alerta. Vamos todos adotar estas medidas, acima de tudo, para prevenir então estes golpes de calor e esta desidratação nos nossos idosos e todos nós também podemos adotar estas medidas. Obrigada pela sua presença. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Dr. Nuno Correia, médico de medicina interna no grupo Trofa Saúde Hospital de Gaia, agora disponível para ouvir as suas questões, a sua história, a sua opinião. Para se inscrever, já sabe que deve marcar o número de telefone 22-508-3297 ou também participar por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Regressamos daqui a alguns minutos após este curtíssimo intervalo, consigo a sua participação e uma ligação muito especial ao viver aqui hoje com a Lígia Pinto. Até já.